Olá, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e hoje a gente vai estar usando um oráculo especial. Não é um oráculo de nenhuma ordem esotérica, de nenhum especialista, nenhuma pessoa que estuda psicologia necessariamente, mas é um oráculo baseado em um anime chamado Sakura Card Captors. Algumas pessoas podem conhecer. Quem não conhece pode achar interessante, é muito bonitinho o anime, a personagem principal é essa menina chamada Sakura e ela precisa capturar as cartas que andam em forma livre entre as pessoas. Ela vai capturando as cartas e elas vão fazendo parte do baralho dela e cada carta tem uma magia. Então é um anime muito bonito, para quem quiser assistir pode procurar Sakura Card Captors. E essas cartas se chamam cartas Clow. Elas foram criadas no anime pelo mago Clow. Então, tem uma série de símbolos aqui que podem ser interessantes e a gente vai estar vendo um conselho amoroso das cartas Clow para você. Aí vai perguntar, mas funciona como oráculo? Claro que funciona como oráculo. Se você tem símbolos, você tem representações, então você vai ter sim uma mensagem amorosa para você aqui, que vai ser o foco de hoje. E vamos pedir aqui as cartas Clow, você já pode ir sintonizando, tem opção número 1, opção número 2 e opção número 3. E parafraseando o anime aqui, né, que sempre que a Sakura vai caçar as cartas, ela fala: cartas criadas pelo mago Clow, mostre seus poderes sobre nós e ofereçam a valente Lúlia Bel que aceitou esta missão. Então, vamos lá, vamos começar pela opção número 1. Para quem escolheu esta carta, vamos tirar as outras duas e vamos ver qual é a mensagem amorosa que as cartas Clow vão trazer para você. Vamos ver. Uma mensagem amorosa para o consulente. Essas cartas elas estão sempre querendo fugir. No anime e também quando a gente embaralha. Bom, a gente vai ver um conselho para sua vida amorosa, algo mais generalizado, a gente não vai falar de uma pessoa específica, simplesmente um conselho para você, para esse seu lado afetivo, certo? Então saiu a carta Areia, Nuvem e Espelho. A carta Areia, ela fala sobre os sentimentos que mudam, mostra assim um lado volátil que a gente tem com relação às nossas emoções, elas estão sempre mudando, elas sempre estão assumindo novas formas, assim como a areia. Você tem areia molhada, você tem a areia seca, né, no pó, você pode fazer uma estátua de areia, mas aquilo não fica, aquilo não permanece. Então, de alguma forma, os sentimentos, eles estão sempre assim, assumindo novas formas. Então, inicia aqui falando que você precisa verificar o quão volúvel e o quão, vamos dizer, frágeis estão os seus sentimentos. A carta da areia, ela vai falar também que você está passando por um desafio de mudança, justamente porque ela tem todas essas formas de se organizar, você está passando por um período em que você precisa mudar sem medo dessa mudança. No anime, ela aparece como se fosse um redemoinho que ataca a protagonista, né, a Sakura. Então, de alguma forma, fala desse desafio de você fazer essa transformação, você se modificar sem ter medo do que virá. E aqui, de alguma maneira, fala que o tempo e os sentimentos, eles mudam, mas eles não deixam de existir. E que, de alguma maneira, não existe só um ponto de vista para se ver a vida, para se ver as situações. Essa carta também ela tem um lado legal, que ela fala que pode trazer reconciliação. Então, se você, mesmo que esses sentimentos mudem, mesmo que as pessoas mudem, assumam novas formas,
pensem de maneira diferente, tenham vivências diferentes, o sentimento muitas vezes continua ali, de alguma maneira. Não deixa de ser areia, mesmo que ela mude de forma, não deixa de ser areia. E por isso que essa carta pode falar de reconciliação com alguém que retorna, alguém que vem de uma forma diferente. E ela também é um alerta para você perceber se não tem alguém por perto que já te acha uma pessoa importante, que já te vê como uma pessoa que gostaria de ter ao lado na vida, certo? Agora vamos para a carta Nuvem. O que a nuvem está falando para você? A carta Nuvem, ela fala que as suas decisões, de alguma maneira, elas vão estar moldando o seu futuro, o que virá. As nuvens também, assim como a areia, né, elas assumem formas. Às vezes a gente vê pessoas, animais, a gente vê formas diferenciadas nas nuvens, né? E elas transmitem uma vaga ideia, alguma lembrança pra gente. E aqui tá falando que hoje em dia, talvez você tenha que tomar uma decisão com relação a essa pessoa que venha entrar numa reconciliação com você, uma pessoa do passado, e às vezes você se questiona que decisão tomar e a sua habilidade para tomar uma decisão definitiva, né? Porque aqui são cartas muito volúveis, como eu falei inicialmente, a areia mudando de forma, a nuvem mudando de forma. Então, são cartas que falam dessa constante mudança das suas emoções com relação a essa pessoa. E aí essa indecisão toda, né, essa modificação toda, faz com que se questione a sua habilidade de tomar decisão, até onde você está sendo capaz de tomar uma decisão definitiva e seguir em frente, persistir, né? Agora que também fala para você relaxar um pouco e abrir o seu coração de alguma maneira para essa pessoa antes de você sair julgando, justamente porque ela já volta diferente. A gente já vê aqui na carta da areia que existe uma mudança, os sentimentos permanecem, mas essa pessoa pode voltar diferente. Então, cuidado com o julgamento com relação a essa pessoa, e veja se você não pode tomar uma decisão mais acertada com relação a ela, tá? Aqui tá falando que, de alguma maneira, você também precisa se manter sempre otimista, olhar as coisas por uma perspectiva melhor, né? Porque se você já ficar vendo as coisas de uma maneira muito negativa, aí você já vai sabotar essa relação de primeira. Algo do tipo, eu já conheço fulano, fulana, já sei como é que é. Aqui já está alertando que fulano ou fulana não é necessariamente mais a mesma pessoa. Então, pense bem, né? Se você não está julgando em demasiado essa pessoa, tá? Vamos ver aqui a carta seguinte, que fala, é a carta The Mirror, espelho. Bom, a carta do espelho, ela fala de reflexo, basicamente isso, que as ações da pessoa, de alguma maneira, elas podem refletir as suas, e vice-versa, tá? Então, por exemplo, fulano está muito quieto, mas você está muito quieto ou quieta também? Fulano não me procura, mas você está procurando também? Então, de alguma maneira, você precisa olhar para esse reflexo do outro. Não sei se vocês conhecem, né, esse conceito da psicologia que fala muito de projeção. Então, alguma coisa sua, alguma questão sua que você não consegue resolver bem e que você projeta isso no outro. Então, o outro acaba refletindo também algo de você. Por isso que fala que é muito problemático você apontar o dedo para os outros, porque muitas vezes o dedo que você está apontando para o outro retorna para você. Então, também é uma questão de você, através das ações, do comportamento do outro, você ter um autoconhecimento maior e ver também o que é seu e você está jogando em cima do outro, né? Eu acho muito curioso isso quando aquelas pessoas falam, você está sumido, você está sumida, né? Só que a outra pessoa sumiu também. Ela não procurou, ela não telefonou, ela não apareceu. Então, você está jogando em cima de alguém uma projeção sua. Você é o sumido, você é o desaparecido. E você está dizendo que o outro que é
Não sei se eu me fiz entender nisso, mas é basicamente o que a carta espelho fala. Então, cuidado com o julgamento, tá? Quando essa pessoa retornar, provavelmente ela está outra pessoa e muitas coisas que são suas, que pertencem a você, ao seu jeito de ser, talvez você esteja projetando, dizendo que é o outro que está fazendo errado ou deixando de fazer, ou até está vendo alguma coisa positiva. Muitas vezes a gente também pode ver um reflexo positivo nosso. Muitas vezes a gente, eu sou muito bonzinho, muito boazinha, mas não são bonzinhos e boazinhas comigo. Talvez porque você espera que essa bondade que há em você venha do outro, ou seja, você está refletindo a você no outro, mas não necessariamente o outro é o que você está pensando que é. Então, conselho afetivo que essas cartas estão transmitindo, basicamente, é para você não ficar projetando questões suas no outro, tá? Não ficar julgando mal a pessoa e dizendo que essa pessoa quer retornar para sua vida e provavelmente retornar de uma maneira diferenciada. Mas os sentimentos permanecem, porque essa carta fala de sentimentos que persistem. E por isso que é muito benéfico aqui a possibilidade, muito benéfica a possibilidade de haver uma reconciliação entre vocês, tá bom? Então essa aqui foi a opção número 1. Então volte à forma humilde que merece, carta Chloe, e vamos para a opção número 2. Vamos lá, vamos embaralhar as cartas Chloe e vamos ver um conselho amoroso para você. Pode não. Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 2, um conselho amoroso das cartas Chloe. Opa, aqui saíram 2, eu vou deixar assim. Deixar aqui como complemento. Já tô achando bem bonita essa opção, hein? Bem bonita. Então, a gente tem aqui a carta das bolhas. Essa carta das bolhas, ela é bem positiva, falando que você pode, vamos falar assim simbolicamente, limpar situações passadas. Situações que para você podem ter sido problemáticas, difíceis no relacionamento. Isso está sendo limpo, você está sendo purificada dessa situação. E ainda veio com a carta neve, que é uma carta de pureza. A neve, ela é a neve branca, né? Então ela tem todo aquele simbolismo de uma coisa pura, uma questão de você ser uma pessoa mais serena, mais generosa. E aqui tá falando que você tá purificando uma série de questões que foram negativas no passado. Então, você vai estar mais puro ou pura, vai estar mais sereno ou serena com relação à sua vida amorosa a partir dessa limpeza que você faz. A carta neve, ela também representa o recomeço, você reiniciar a sua vida, recomeçar, além de trazer essa paz, essa pureza. Então, ela fala que você, de alguma maneira, mudando a sua atitude, seu modo de agir e pensar, você cria uma possibilidade de começar de novo. Também é uma carta, uma junção de cartas muito positivas para você iniciar algum tipo de aprendizado, caso seja uma vontade sua, se você quiser fazer algum novo curso, estudar uma coisa nova. Como a gente está focada mais na questão afetiva, a gente vai estar falando mais de um recomeço no amor, tá? A gente também vai ver aqui que, de alguma maneira, você pode ter bons professores. Então, se a gente for pensar numa questão afetiva, reafirma essa questão
do aprendizado. Então você pode eventualmente ter se relacionado com alguém com quem você teve um aprendizado muito grande, um aprendizado sobre si, um aprendizado sobre o outro, um aprendizado sobre o que é o amor, sobre como funciona um relacionamento, quando eu tenho que ceder, quando eu tenho que me impor. Então ela fala desse tipo de aprendizado. E falo também que não adianta muito você ficar pensando em passado, ainda mais com a carta bolha junto, que fala justamente para você fazer essa limpeza. Não adianta ficar lá com a cabeça no passado e você se colocar, se abrir, né, para um mundo novo, para coisas novas. Isso aqui se faz muito necessário. E aqui a gente tem a carta flor. Basicamente, essa carta, ela fala que você vai ter a recompensa por algum esforço empreendido, ou seja, um desabrochar, né? Quando as flores desabrocham, ou seja, você colhe os resultados de ações que você plantou. Então, a partir desse aprendizado que você teve, seja com alguém do passado, eu até mencionei mentores, pode ser que você tenha sido mentor dessa pessoa, ou essa pessoa tenha sido mentor para você, tá? De alguma forma, hoje em dia está desabrochando, né? Essas flores, essa colheita está se fazendo e você vai estar obtendo resultados positivos para você. As flores falam de beleza, de criatividade, de harmonia. Então você vai estar mais em paz com você mesmo ou com você mesmo e mais seguro ou segura de quem você com a autoestima elevada. A gente fala aqui de autoconfiança, de sentimentos positivos e fala de você estar sempre sorrindo de alguma maneira, mesmo que as situações sejam difíceis, você sempre encarar isso com um sorriso no rosto, sabe? Não se deixar abater por coisas pequenas, probleminhas, você sempre enfrentar isso de frente e sempre de peito aberto, sorriso no rosto, tá? E a carta seguinte, a gente tem a carta The Twin. Bom, essa carta a gente tem gêmeos, né? Então ela já traz muito o conceito de alma gêmea. Então pode falar que essa pessoa ao qual você está passando por uma purificação, uma limpeza, deixando para trás as coisas negativas e assumindo uma postura mais serena e com maior autoconfiança, talvez essa pessoa seja sua alma gêmea, para quem acredita nisso, né? Mas uma alma afim, alguém que realmente é bom de ter ao seu lado, que você reconhece como uma pessoa que tem algo a te acrescentar, tá? Então essa carta vai estar falando que se não for essa pessoa, basicamente vai estar surgindo alguém do seu caminho que você vai identificar como se fosse a sua alma gêmea. Isso se dá porque você está bem consigo mesmo ou consigo mesma, você está bem com autoconfiança e autoestima elevada, acreditando no seu próprio poder, na sua própria beleza, na sua própria criatividade, e por isso você vai estar atraindo uma pessoa que a gente pode dizer que é uma alma gêmea, tá? Ou uma alma afim. Curiosamente, essa carta, muitas vezes, ela pode falar também de trabalho em equipe. Para quem assistiu a animação, sabe que para capturar essa carta, é necessário derrotar os dois gêmeos ao mesmo tempo para conseguir capturar, né, o poder dessa carta. Então, de alguma maneira fala que você trabalha muito bem com essa pessoa. Se você já fez algum tipo de trabalho ou tem algum tipo de projeto ideal comum com essa pessoa, algo que você compartilha, fala de alguém que te complementa, que você consegue realizar um trabalho perfeito junto a essa pessoa e que existe uma sintonia, uma sincronicidade entre vocês que faz com que tudo funcione, que tudo fique bem. Então, é uma carta que fala que trabalhar em conjunto traz sorte. Se você tiver algum tipo de trabalho ideal comum com essa pessoa, isso traz sorte a você, que de alguma maneira vocês sabem combinar os esforços, o que cada um é bom, né?
Então, se a gente for ver também como um relacionamento, às vezes uma pessoa é muito prática, a outra é mais sensível. Então, uma complementa a outra, porque a pessoa mais prática vai olhar a vida de uma maneira muito objetiva, e a pessoa mais sensível, ela vai ter mais empatia e ela vai ter uma magia própria que enfeita, que traz que torna as coisas agradáveis, né? Então, é assim que esses gêmeos funcionam, eles se complementam e um consegue acrescentar, agregar o outro. E aqui também fala de... Essa carta ela pode falar de um sentimento de gratidão para você, se você está passando por essa mudança, esse momento de limpeza e purificação com relação a essa pessoa, e reencontrando a sua paz. Fala que para você trazer um sentimento de gratidão. Essa carta aqui ela valoriza muito o conceito do obrigado, justamente porque um acrescenta tanto ao outro, ou acrescentou, ou alguém que virá e vai acrescentar, para você trazer a gratidão para dentro do seu coração, você dizer obrigado, ao invés de olhar tanto para o lado dos problemas, dos defeitos, você pensar o que essa pessoa acrescenta na minha vida, o que essa pessoa me fez crescer, me fez evoluir, me fez aprender. Aqui saiu essa carta do aprendizado, The Snow, né? Então muitas das coisas que você é hoje e do seu modo de ver a vida, talvez essa pessoa seja um pouco filosófica ou tenha te ensinado algum aspecto prático da vida, ou até às vezes através da dor a gente aprende também, né? Muitas vezes, né? Então aqui tá falando para você sentir essa gratidão no seu coração, e aí você vai estar pronto ou pronta para atrair alguém ou até atrair de volta essa mesma pessoa para o seu caminho, tá bom? Então esse foi aqui o conselho para sua vida amorosa. Então volte à forma humilde que merece, carta Clow, vamos lá. Para a opção de número 3. Opção de número 3. Vamos lá. Conselho amoroso para o consulente, a consulente que escolheu a opção número 3. Saiu The Move, The Jump and The Water. Bom, a gente vai começar com The Move. Bom, essa carta ela é bastante curiosa porque ela fala que é necessário tomar cuidado com ações impulsivas. Ela de alguma maneira reflete um vazio que você esteja sentindo interiormente e que às vezes você pode querer chamar atenção de uma maneira até exagerada das pessoas e talvez sempre agindo muito no improviso, às vezes agindo de alguma maneira mais extravagante, mas aqui tá falando que não adianta fazer muito alarde e ter pouco retorno. É como se fosse alguém que não faz nada, mas acaba falando que faz mais do que faz, né? Mais do que fez. Então, essa carta até é muito engraçada, ela tem um aspecto curioso, né? Que ela fala para você pensar antes de falar, para você se comunicar. Ela fala que você sabe como se comunicar, você tem essa habilidade, só que muitas vezes os seus sentimentos acabam interferindo e você acaba exagerando e falando tudo errado. Sabe quando você está perto de uma pessoa que você gosta ou precisa comunicar algo a uma pessoa que você gosta e acaba gaguejando, olhando para o lado, ficando balançando, batendo o pé, fugindo, pode ser qualquer coisa nesse aspecto,
né? E às vezes até uma ação exagerada que a outra pessoa não entende nada. Então tô falando assim, você sabe se comunicar, só que de alguma maneira, talvez quando você tá perto de alguém que você gosta, você pode exagerar, você pode perder o tom, né, a sintonia com a pessoa e acabar falando alguma abobrinha e não estar expressando exatamente o que você gostaria de expressar para o outro. A carta aqui, que é a carta do salto, ela também tem um quê dessa desconcentração, dessa dificuldade, de você sentir meio desastrado ou desastrada com relação ao amor ou com relação a alguém especial que você tenha mentalizado. Ela fala que você talvez precise esperar algum tipo de condição melhor para você atuar, talvez que você se sinta mais à vontade, talvez um momento em que você esteja menos tímido ou tímida, ou menos atrapalhado ou atrapalhada com relação a essa outra pessoa, tá? Pode falar também que você precisa de um certo equilíbrio. Talvez a sua própria vida, a sua própria rotina esteja um pouco atabalhoada, você não esteja equilibrando as suas horas de sono com o seu trabalho, com a sua rotina. Talvez isso acabe interferindo e criando uma ansiedade para você, até para lidar melhor com essa área afetiva. Aqui também pode falar que talvez você pode ficar um pouco ansioso por alguma tarefa que você tenha que fazer, tá? Você se sentir um pouco exigido ou exigida com relação a alguma coisa, mas que isso está gerando uma certa confusão. Então, por isso aqui você precisa resgatar a sua serenidade, a sua sabedoria, a sua confiança, tá? Até para não ficar assim meio perdido nessa situação afetiva, tá? Para você se colocar de uma maneira mais segura de si, mais autoconfiante. E aí aqui a gente também tem a carta da água. E essa carta ela fala de cooperação, basicamente isso. Então você talvez não esteja confiando muito nas outras pessoas, é possível que você não esteja abrindo seu coração para os outros, ou esteja com dificuldade de abrir o seu coração para os outros, ou alguém especial. Né? No caso afetivo aqui pode ser que você esteja com uma dificuldade, você acaba agindo de uma maneira um tanto quanto atrapalhada ou confusa com relação a essa pessoa, ou pelo menos isso passa essa impressão para ela. Ela não consegue entender o que está acontecendo, porque nem você está se entendendo, tá? Mas aqui está falando que você é uma pessoa, apesar de tudo, que passa uma coisa positiva para os outros, tá? Que você é uma pessoa compreensiva, que você tem uma aura de gentileza, só que junto com essas cartas, essa carta aqui ela é bastante positiva para isso, tá, gente? Para cooperação, para você olhar para o outro com gentileza, você ter empatia, você ter conexão com o outro, tá? Só que junto a essas cartas aqui tá mostrando um pouco de inconstância, um pouco de inabilidade, tá? Então, abra o seu coração para outras pessoas, tá? Não fique tão na defensiva, porque talvez isso que esteja causando uma confusão maior. Esse seu medo, sabe, de se abrir, de se colocar, talvez por timidez, ou talvez porque não esteja sabendo lidar muito bem com os próprios sentimentos. Se você estiver gostando de alguém, não está sabendo se colocar de uma maneira mais clara, acaba agindo de uma maneira confusa, atrapalhada, desajeitada, tá? Então, aqui seria mais uma questão de você confiar um pouquinho mais no outro ou em outras pessoas que podem te ajudar, te dar conselhos sobre como você pode agir, tá? Porque você tem uma aura bastante gentil e que pode atrair a confiança dos outros, tá? Inclusive dessa pessoa. De alguma maneira ela deve confiar em você. A gente percebe com essa carta que existe isso. Ela só pode te achar meio maluquinho ou maluquinha porque às vezes você age de uma maneira assim inconstante ou simplesmente faz uma coisa, tem uma atitude meio imprevista, né? E aí não se sabe o que está passando com você. Provavelmente você até guarda isso para si. Aquelas vergonhas que a gente fica lembrando antes de dormir,
sabe? Que a outra pessoa nem lembra daquilo. Você fez alguma coisa, a pessoa nem lembra daquilo, mas você lembra. Você fica lá remoendo aquilo. Nesses casos, eu sempre digo para as pessoas, simplesmente pense que ninguém viu, tá? Que é só você mesmo que está se observando e se acusando, tá? Então aqui é o mesmo caso. Talvez muitas vezes você fique se acusando de não querer passar vergonha, alguma questão assim, e com isso você acaba agindo dessa maneira mais doidinha, né? Mas não é que você seja, na verdade você é uma pessoa de confiança, capaz de se conectar aos outros, uma pessoa capaz de cooperar, mas também muito sensível e às vezes tem essa dificuldade de se abrir. Se você planeja fazer algum tipo de declaração afetiva, né, a gente vê aqui uma dificuldade nisso, né? Você, às vezes, sem saber como agir, como fazer isso, os sentimentos acabam te deixando um tanto quanto atrapalhado ou atrapalhada para se mover, dar esse salto, né, o the jump, fazer isso de uma maneira ágil, né? Então verifique aí na sua vida como é que você pode transformar isso. A chave dessa carta é mais uma questão de confiança, abrir o seu coração, acreditar que você pode abrir o seu coração, olhar para os seus sentimentos com sinceridade e confiar em outras pessoas, inclusive para te ajudar nisso também, seja com conselhos ou até como intermediários, tá bom? Então, volte à forma que humilde que merece, carta Clow. E essa foi a jogada com as cartas Clow. Espero que vocês tenham gostado. Muito boa sorte e um grande beijo. Tchau, tchau!